como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. Eu digo a vocês, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. E ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Vamos a Deus em oração. Santo Deus, Pai de amor e de infinita bondade, graças damos ao Teu nome porque Tu és tremendo, Pai, Tu és Senhor sobre nossas vidas, Senhor sobre as nossas situações, Senhor sobre esse mundo, Pai. Tu és o Criador dos céus e da terra, Deus. E nesse momento aqui, Pai, eu que sou apenas um vaso de barro, te peço que o Senhor livre a minha boca, Pai, das heresias, Pai, que o Senhor livre a minha boca, Pai, de qualquer coisa, Pai, que seja contra Ti, Deus. Mas antes, Pai, que na minha falta de competência, Senhor, que nas minhas deficiências o Seu Espírito abunde, Deus, que o Seu Espírito atue na vida, Pai, no coração, na mente dos irmãos que estão aqui, Pai, para ouvir essa palavra que o Senhor preparou, Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, se alguns dos irmãos já tiveram algum contato com esse texto antes, e eu acredito que sim, normalmente esse texto vai ser colocado para a gente como um dos paralelos de Marcos 13 e Mateus 24, que é onde Jesus dá o seu sermão escatológico ali, e onde, mais uma vez, nós temos diversas interpretações, e algumas dessas interpretações normalmente se dão como pontos de contato que vão ter com a invasão que aconteceria em Jerusalém no ano 70, onde Jerusalém seria sitiada, Jerusalém seria tomada, o templo seria destruído e não restaria pedra sobre pedra. Essa vai ser uma interpretação que a gente pode colocar como paralelo de Lucas 21. Lucas 21, sim, nós podemos colocar essas interpretações, mas em Lucas 17, como eu vim falando para os irmãos desde o início, interpreto e vou estar passando aqui para vocês que não se encaixa. Um ponto interessante para trazer para os irmãos também é que, ao longo dessa interpretação de Lucas, nós vamos ver diversas vezes Jesus utilizando os mesmos ensinamentos, só que com aplicações diferentes, com lições diferentes. Nós vamos ver Jesus usando muitas palavras que ele usa no Sermão do Monte, em Mateus, dos capítulos 5 ao 7. Muitas dessas lições, Jesus ele utiliza aqui em Lucas 11, Jesus vai utilizar em Lucas 6, mas com significados relevantemente diferentes. Mas são as mesmas palavras, os mesmos ensinamentos. Ele só pega essas palavras, leva elas até um público diferente e dá aplicações diferentes para isso. Então, sim, Jesus está utilizando palavras muito semelhantes, textos que vão ser iguais aos que estão em Marcos 13, em Mateus 24 e até mesmo em Lucas 21. Mas Jesus ele só está utilizando dessas mesmas palavras. Quem vive ensinando, quem vive pregando, já passou por isso, então talvez consiga entender um pouco melhor do que eu estou querendo dizer. A gente consegue pregar os mesmos textos em lugares diferentes e trazer aplicações diferentes. Por quê? Porque as necessidades daquele povo que está ouvindo, eles se encontram numa situação diferente. E Lucas, ele está aqui, e Jesus, ele está aqui dando uma resposta aos fariseus e logo depois trazendo esse tema
que os fariseus trouxeram aos discípulos, certo? Então, nós vamos até ver uma progressão na resposta de Jesus, do versículo 20 e 21, porque ele vai trazer depois para o 22, 23. Para o fariseu, ele dá uma resposta certa, ele dá uma resposta correta, concreta, mas com os discípulos, ele vai ser sempre mais preciso. Ele vai sempre trazer mais detalhes do que ele quer, trazer mais ensinamentos do que ele quer aos discípulos. Então, nós temos aqui um público diferente, nós temos aqui uma situação diferente. Porque se os irmãos, mais uma vez, só para finalizar esse assunto um pouquinho, os irmãos, se forem lembrar de Marcos 13, de Mateus 24, o texto começa com os discípulos falando, olha como o templo é lindo, olha, eles começam a falar do templo e tudo mais, e Jesus diz, e eu digo a vocês que não sobrará pedra sobre pedra. E aí ele continua os ensinamentos, que são palavras iguais a essas daqui que ele está usando, mas a gente já viu que é num contexto totalmente diferente. Ninguém está falando de templo aqui. A história começa, o conto de Lucas aqui começa com os fariseus perguntando sobre o reino de Deus. E quando eles fazem essa pergunta, no versículo 20, Jesus é interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, e Jesus responde, o reino de Deus não vem de modo visível. E isso já diz muito para a gente, pelo que a gente já conhece previamente da teologia dos fariseus. Os fariseus, os judeus em si, no geral, na verdade, né? Nem sendo injusto com eles, mas os judeus em si, eles esperavam um reino de Deus, quando o reino messiânico viesse, que seria aquele guerreiro que libertaria eles do jugo de Roma, que finalmente eles voltariam a ser uma nação independente, que não estariam mais debaixo das mãos de ninguém, que não teriam que prestar contas a ninguém, que teriam o seu exército e que dominariam as nações. Eles tinham essa expectativa. E é curioso como a gente, quando cria expectativas, quando começa a ficar atrás dessas coisas, a gente não percebe, a gente perde a percepção, talvez imediata, do que acontece à nossa volta. Eu fico muito pensativo sobre isso, muito quando eu estou na casa da minha noiva, e aí normalmente fim de semana, é aquele momento em que se pede lanche, né, que dificilmente se faz comida e tudo mais nos fins de semana, e aí quando pede aquele lanche, faz o pedido no iFood, e quando faz o pedido do lanche, qualquer notificação do celular, você já fica atento, será que está chegando, saiu de lá? Tudo que aparece no celular, você está pensando nisso. Você ouve o carro passando na rua, você ouve uma buzina, estão chamando lá no portão, chegou. E você começa a perder a percepção da realidade, o que está acontecendo na sua frente, o que você tem que fazer, qual é o seu papel naquele momento ali. Claro que eu estou dando um exemplo bem banal, bem superficial, mas que para os irmãos possam entender, quando a gente já começa a criar expectativas de alguma coisa que está por vir, a gente não consegue perceber o que está bem na nossa frente, o que está acontecendo. Porque eles esperavam esse reino, esse reinado de Deus, esse reino messiânico, uma coisa física, uma glória totalmente externa, que já de cara chegaria abalando o mundo, abalando a nação. E tinha uma coisa acontecendo bem na cara deles que eles não estavam vendo. Jesus fala para eles, o reino de Deus, ele não vem de modo visível. Não se dirá, aqui está ele ou lá está. Ninguém vai precisar chegar para você para ficar falando, olha, o reino de Deus começou. Olha, está acontecendo, vem cá ver. Não é dessa maneira que o reino de Deus começaria. Não é dessa maneira que o reino de Deus vai se mostrar presente no mundo. Essa é a resposta que ele dá para os fariseus. Mas ele diz, porque o reino de Deus está no meio de vocês. E eu quero só pontuar esse finalzinho do versículo 21 aqui com os irmãos, para que a gente possa compreender corretamente o que eu vou querer estar passando para vocês ao longo aqui desse sermão, dessa pregação. Nós temos uma briga, uma disputa teológica nesse finalzinho do versículo, por quê? Porque a palavra que vai estar sendo usada ali no grego, para a gente poder entender o que Jesus quer dizer, ela vai estar querendo dizer que esse reino ele está intro, né? Ou seja, esse reino ele está entre vocês ou dentro de vocês. Tem esses dois sentidos. E eu acredito que, sim, principalmente por ser Jesus, o uso da palavra foi perfeito, mas a gente não pode, de acordo com algumas traduções vão trazer para a gente, simplesmente colocar nesse texto como o reino de Deus está dentro de vocês. Jesus ele não está 100% espiritualizando a questão aqui. Não é esse o ponto. Até porque, lembre-se que Jesus está respondendo para quem aqui? Ele está respondendo para os fariseus, então, que eram inimigos públicos dele.
que se colocam como inimigos públicos dele e não mostram conversão em momento nenhum. Então, não faria sentido, pelo menos na minha cabeça, na minha interpretação, que a palavra correta aqui seria utilizar está dentro de vocês o reino de Deus. Se fosse para os discípulos, isso talvez até passasse batido, mas como é para os fariseus, eu não vejo essa possibilidade de interpretação. E aí eu entendo que justamente, eu não vou concordar em todos os pontos com a NVI, mas eu entendo que aqui a NVI acertou em cheio quando eles colocam exatamente assim: o reino de Deus está no meio de vocês. Ou algumas versões vão trazer: o reino de Deus está entre vocês. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que o reino de Deus, ele já se faz presente entre eles, através da pessoa do próprio Jesus e dos discípulos que ali estão. E depois Jesus vai direcionar a resposta aos discípulos, que vai mostrar a progressão do reino de Deus, aonde o reino de Deus vai culminar, até onde o reino de Deus vai chegar, ou seja, até a consumação. Que a consumação seria basicamente o que os judeus, o que os fariseus já estavam esperando ali. Que seria aquele acontecimento estrondoso que abalaria o mundo, que iria abalar o mundo. Que os judeus já estavam esperando isso de cara, mas Jesus fala: não, ele não vem de modo visível, ele já está entre vocês. Ele já está entre vocês através da minha pessoa e através dos meus discípulos que atuam no meio de vocês. E isso quer dizer muito para a gente, quando a gente transfere para o nosso contexto, quando a gente transfere para o nosso dia a dia, que nós somos o reino de Deus em ação aqui nesse mundo até que ele venha. Nós temos um papel a cumprir. Ou seja, eu posso entender que, de certa maneira, Jesus está dizendo aqui para eles que não se preocupem com sinais, o ponto mais importante não é isso. Vocês têm um papel a cumprir. Tem coisas acontecendo no meio de vocês. Vocês têm responsabilidade. Naquele caso ali específico, o próprio Jesus já estava entre eles e eles não conseguiam enxergar. Então, quando a gente fica preso a esses, eu posso dizer, detalhes secundários, porque esses sinais, essas coisas vão ser detalhes secundários quando comparado com a grandiosidade, a majestosidade que vai ser a própria volta do Senhor. Então, basicamente, assim, tendo uma aplicação bem rápida para a gente está falando: não se preocupe com essas coisas. Se a pregação está sendo sempre voltada para isso, se o seu estudo é sempre voltado para isso, muda o foco. Vocês têm responsabilidade, o meu reino vem progredindo no meio de vocês. E todo cristão é chamado a atuar. Porque se ele verdadeiramente faz parte desse reino, ele é chamado a atuar. Ele tem uma obrigação. E não é uma obrigação que ele vai fazer por ser uma mera responsabilidade e ele é obediente. Não, aquele que nasceu de novo, ele anseia em fazer parte desse reino. Ele anseia em querer estar participando, em ser ativo no reino de Deus. Então, que esses detalhes, como ele chamou a atenção dos fariseus ali, não sejam impedimentos, não sejam obstáculos nas nossas vidas. E no versículo 22, ele, como eu falei, ele volta aos seus discípulos, né? Ele diz aos seus discípulos assim: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o verão. E a escolha de termos de Jesus ao ensinar é muito importante para tudo que a gente tem para sugar, para espremer desse texto aqui. Porque quando ele diz, até pela utilização do termo o Filho do Homem, por tudo que a gente já conhece ao longo da Bíblia do Filho do Homem, eu posso resumir para vocês em uma frase aqui, talvez, que seria: o Filho do Homem é aquele que conquista a glória mediante sofrimento, certo? Então, por ele utilizar o termo Filho do Homem, ele já quer dizer muita coisa aqui nesse texto. E quando ele fala para os discípulos que chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, ele está dizendo, ó, vai chegar um tempo em que vocês vão ansiar, eu colocando as nossas palavras, como a gente coloca hoje no nosso dia a dia, vai chegar o momento em que a gente vai ansiar pela volta de Jesus, que a gente vai passar por situações tão difíceis, que a gente vai falar: por favor, Jesus, volta logo, que eu não aguento mais. Acaba com esse sofrimento. Vem, olha o estado em que o mundo se encontra. Olha tudo o que está acontecendo, eu não aguento mais ver isso. E o nosso lamento, o nosso sofrimento chega tanto que a gente anseia pela volta de Deus, pela volta do Senhor Jesus. A gente anseia pela sua volta. E ele nunca escondeu isso dos discípulos, que eles passariam por dificuldades. Então ele basicamente está dizendo para os discípulos aqui: vai chegar um momento em que vocês vão clamar por isso. E aqui, mais uma vez, só sendo um pouquinho chato,
Eu acho que vai ser a última vez que eu vou estar falando isso, mas quando a gente vai fazer o estudo desse texto, a gente vai pegar o grego e trazer para cá, esse um dos dias do Filho do Homem, talvez fique um pouco confuso para a gente, né? Como assim um dos dias do Filho do Homem? Mas quando a gente pega o paralelo das exatas palavras, a exata palavra que é usada aqui, que vai ter um paralelo dela, um correlativo dela lá em João 20 diz que quando eles se reuniam no primeiro dia da semana, a palavra é a mesma que está aqui. Ou seja, a gente pode interpretar assim que vocês vão ansiar pelo dia da vinda do homem, da vinda do Filho do Homem. Ou seja, pelo que a gente já ouviu tanto no Antigo Testamento, vocês vão ansiar, vocês vão clamar pelo dia do Senhor. Que com a nossa teologia, com os nossos conhecimentos já concretos aqui, que a gente já tem previamente, a gente já entende que o dia do Senhor é o dia da volta de Jesus, é o dia do julgamento, é o dia em que será separado os cristãos dos ímpios, é o dia em que tudo isso vai acontecer. Aqui eles colocam com essa tradução um dos dias do Filho do Homem, mas a gente pode entender que Jesus está querendo dizer como o dia do Senhor. E ele continua, mas não o verão. Ele não está dizendo que os discípulos não vão ver Jesus voltando. Ele não está dizendo que os discípulos não verão o dia do Senhor, que eles não vão participar daquilo. Porque, mais uma vez, só pegando um pouco do conhecimento que os irmãos já têm, a gente sabe que no dia que o Senhor voltar, os mortos ressuscitarão. Ou seja, todo mundo vai participar desse dia. Mas quando ele diz que vocês não verão, ele está querendo dizer, não vai ser no momento que vocês vão clamar. Lembre-se que ele está falando até aqui de sinais, que ele pegou dos fariseus e ele transfere a pergunta dos fariseus para os discípulos, ele não está falando de sinais. Ele não está falando de situações, então está falando que vocês não têm que ficar procurando por datas, vocês não têm que ficar preocupados com quando vai acontecer. Vocês não sabem qual é esse dia, vocês não verão esse dia nesse sentido, não vai ser quando vocês querem, quando vocês vão estar pedindo. Esse dia, essa hora, esse momento já está marcado para acontecer desde a eternidade, isso vai acontecer e vocês não têm que se preocupar com sinais. Porque essa é uma chave que a gente tem que ter ligada o tempo todo enquanto interpreta essa passagem. Porque começa justamente com eles falando de sinais, de quando virá, de como acontecerá. Os judeus viviam pedindo por sinais. Então a gente não pode menosprezar esse ponto, a gente não pode menosprezar isso quando a gente está interpretando esse texto aqui e trazendo para a gente. O dia do Senhor é certo, ele vai acontecer. Vocês vão clamar, mas ele não está falando para eles, vocês não verão. Não vai ser quando vocês quiserem. É isso que ele quer dizer, não vai ser quando vocês quiserem. E, prosseguindo no texto, ele diz, né, dirão a vocês, lá está ele ou aqui está. Não se apressem em segui-los. E não é nada diferente do que já acontecia naquela época, não é nada diferente do que a gente vê hoje. Que vai ver falsos mestres aparecendo, fazendo falsas profecias, até falsos cristos, falsos messias, surgindo pessoas se intitulando o próprio Cristo e vai estar falando, ele voltou, ele está lá em tal lugar. Jesus voltou e ele está lá na África, dentro de uma casa fazendo milagres. Jesus voltou e ele está lá na Europa, Jesus voltou e ele está na América, porque a América os Estados Unidos é o país, é a potência. Não, ele está lá na Coreia do Norte porque é onde os cristãos são mais perseguidos. Jesus está falando, não segue essas coisas, não precisa acreditar nessas coisas. E ele vai dar o motivo agora. E ele continua dizendo, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Ou seja, ele está praticamente deixando claro, não precisa ficar preocupado com o meu avô que é espiritual vai vir e vai me dizer que Jesus voltou, vai voltar em tal dia, ou ele voltou e é para eu encontrar com ele em tal lugar. Não, quando Jesus voltar você vai saber. Quando Jesus voltar, ninguém vai ter dúvida, seja crente, seja ímpio. Seja pentecostal, seja batista, seja o que for. Quando Jesus voltar, não interessa quem você é, não interessa onde você está. Vai ser claro como um relâmpago no céu. O mundo inteiro vai saber. Não vai precisar de ninguém precisando passar informação para ninguém. Não vai ser como está o reino progredindo agora. O atual momento do reino o reino está progredindo e nós temos a missão de levar a palavra dele até os confins da terra. Mas quando ele se concluir, quando ele se consumar, não vai precisar de ninguém para poder dar essa notícia. Vai brilhar no céu mais forte que a luz do próprio sol. Não interessa se vai ser de dia ou de noite.
Não interessa onde você vai estar, não interessa com quem você vai estar, você vai saber, ele voltou. E aí, se nesse momento que ele voltou, você vai estar em desespero, ou se você vai estar alegre como nunca, vai depender de como nós vamos perseverar no Evangelho, vai depender das escolhas que nós vamos fazer na nossa vida, vai depender de quem nós somos. Mas ele deixa claro aqui, de uma vez por todas, que esquece esse negócio de sinal, esquece esse negócio de ficar procurando saber profecia, o que vai acontecer, quando que vai acontecer, como que vai acontecer. Quando o Filho do Homem voltar, você vai saber. E ele continua trazendo, mas é necessário que ele sofra muito, mas é antes necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. É como eu falei, o Filho do Homem já traz o termo, só o termo Filho do Homem já traz um pouco dessa carga para a gente. A gente tem que ter isso em mente toda vez que a gente escuta o Filho do Homem. Sabe quando a gente, como um termo vem com muito peso, quando a gente quer, sabe, eu tive um problema com meu amigo e eu chamo ele de Judas. Eu preciso explicar o que quer dizer? Não, quando eu chamo ele de Judas, as pessoas já entendem o que eu quero dizer. Já tem um peso em cima disso. Ou quando tem um político com umas ideologias muito diferentes e a gente olha para ele e fala, olha, está surgindo um novo Hitler ali. Ninguém precisa explicar quem é Hitler. A não ser que seja uma pessoa, vocês entenderam o que quis dizer, né? Os irmãos entenderam como eu quis colocar. A não ser que seja uma criança, uma pessoa muito nova que nunca conheceu isso, mas o próprio termo em si já carrega um peso. Então, quando Jesus utiliza o termo Filho do Homem, não é porque ele está só pegando um adjetivo diferente, um título diferente, alguma coisa do tipo, que igual a gente tenta fazer quando a gente vai apresentar, né, para não ficar repetindo a mesma palavra toda hora, e a gente fica procurando sinônimos para poder colocar. Não, Jesus, quando ele pega os termos, quando ele escolhe um termo, esse termo já vem carregado de um significado. E ele está falando para eles, isso não vai acontecer agora. Isso não vai, o reino de Deus, a consumação do reino de Deus não vem agora, por quê? Porque antes é necessário que sofra e seja rejeitado por essa geração. Isso não tinha acontecido ainda. Isso estava acontecendo. E, mais uma vez, os discípulos, a gente vê essas predições da paixão de Jesus, algumas vezes ao longo dos evangelhos, algumas vezes ao longo do próprio evangelho de Lucas, e os discípulos nunca entendem o que ele quer dizer por isso. Para a gente fica tão claro aqui, né? Jesus está dizendo, ele não está falando, ele não está predizendo o que vai acontecer com ele, os discípulos nunca conseguem entender, eles nunca conseguem compreender exatamente o que vai acontecer, justamente porque eles estão preocupados com sinais, eles estão preocupados com como as coisas vão ser, com essas profecias, em como isso tudo vai se dar, e não está vendo o que está acontecendo diante dos olhos deles. Então, isso é o suficiente para a gente ficar atento em como nós vivemos as nossas vidas, em como nós nos colocamos como cristãos. Dando prosseguimento ao texto, ele continua assim, ó. Assim como foi nos dias de Noé, versículo 26, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo e bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Nós temos a própria Bíblia dando testemunho, algumas vezes, de Noé e de Ló como homens justos. E nós temos, e por mais que talvez eles não sejam os melhores exemplos que a gente possa conseguir no Antigo Testamento, mas a própria Bíblia diz isso em alguns momentos. Mas o meu ponto aqui é que justos e aonde eles viviam. Se nós lembrarmos bem da sociedade em que se vivia Noé, em que se vivia Ló, eram sociedades terríveis, que chegaram a um nível de depravação que Deus resolveu destruir onde eles estavam. E muitos vai se dizer ali sobre imoralidade sexual, e que essa vai ser, e que o texto está trazendo aqui que esse vai ser um dos sinais de quando tiver nos fins dos tempos, em que quando Jesus estiver prestes a voltar, esse vai ser o sinal mais forte. Como eu falei, o texto não está preocupado, Jesus não está dizendo para a gente se preocupar com o sinal aqui. Ele está pegando um exemplo
de Ló e de Noé, que a gente já entendeu qual era o nível da sociedade que eles viviam. E ele fala de moralidade sexual, aqui no texto, ele não fala em momento nenhum. Ele não especifica que pecado que eles cometiam, o que acontecia. Ele não condena os exemplos que ele dá aqui. Ele fala de casavam-se, davam-se em casamento, construíam, plantavam, colhiam. Ele está dando exemplos da vida cotidiana, do que os homens fazem normalmente. O ponto dele aqui não é um pecado específico, o ponto dele eles estavam vivendo como se não houvesse Deus. Eles estavam vivendo para si. Eles esqueceram que existia o transcendente e só se preocuparam com o imanente. Eles só se preocuparam com o que estava aqui, nos olhos, e esqueceram que existe um Deus pelo qual eles deviam viver, pelo qual eles deviam servir. Esse era o problema. E quando essa porta é aberta, aí ela leva a um monte de pecado. Aí não interessa qual vai ser o pecado, porque se interessasse, Jesus tinha citado especificamente ele aqui. Mas ele fala, quando os homens passam a viver a sua vida normalmente, o seu dia a dia, o seu trabalho, a sua casa, o seu lazer, e esquecem que existe um Deus, isso é a porta para o fim, isso é a porta para a morte. É para esse ponto que Jesus está levando a gente aqui. É por esse ponto que ele cita Noé e Ló. E indo mais para o final, ele já diz assim, acontecerá exatamente assim, isso aí, versículo 30, acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa, não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Então, ele está dizendo, ele prossegue com o mesmo raciocínio que a gente já veio dizendo aqui até agora, de pessoas que estão preocupadas com o seu dia a dia, com as coisas terrenas e não com coisas celestiais. E não com as coisas eternas, que se preocupa com o que é material aqui e esquece o que é próprio do reino de Deus. Pessoas que se apegaram a isso, pessoas que têm isso como foco, isso como prioridade, isso como alvo, e as coisas que importam, as coisas terrenas, os tesouros celestiais, não foram reunidos. Foram deixados de lado. E aí ele pega, mais uma vez, aqui a mulher de Ló como exemplo, e diz, lembre-se da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela chegou aí, de certa forma, ela chegou aí para um caminho de salvação, não foi? Porque ela saiu de Sodoma. Ela não saiu de Sodoma? O ponto ali era, quem ficar em Sodoma vai ser destruído. Ló e a sua família vão sair de Sodoma, vão ser tirados de Sodoma, ou seja, eles vão ser salvos, eles vão ser preservados. A mulher de Ló chegou a sair de Sodoma, mas a preocupação dela com as coisas terrenas, que é isso que Jesus... O ponto, mais uma vez, mas se a gente for estudar Gênesis 19, a gente vai ter um monte de implicação teológica sobre o que aconteceu com a mulher de Ló, por que aconteceu. Sim, mas Jesus aqui ele não está expondo Gênesis 19. Jesus aqui ele está pegando ela como exemplo dentro desse contexto aqui, de alguém que estava no caminho, lembre-se, ele não está falando para discípulos, ele não está falando para ímpios, ou seja, ele está dando alertas, ele não está dando advertências, ele não está falando para pessoas que ele se preocupa, pessoas que ele ama, pessoas que entendem, que vão vir a entender, que foram transformados internamente e que são verdadeiros nascidos de novo e servos de Deus. É para essas pessoas que ele está falando. Então, ele está chamando a mantenham-se vigilantes. Não interessa qual foi o pecado da mulher de Ló, o que pesou no coração dela, com o que ela se preocupou. Não interessa, eu digo no sentido específico, né? Já foi pela casa em si, não, foi porque lá era um lugar bonito, não, foi por causa disso ou daquilo. Não é esse o ponto. O ponto é, se existe alguma coisa no seu coração, tomando esse lugar que não seja o próprio Deus, ela é um exemplo. E aí, irmãos, eu me lembro muito de um dito de Agostinho, quando ele vai falar que não, porque a gente tem sempre aquele pensamento de, olha, fulano ali pecou, mas aquele pecado, ele deu mole, mas aquele pecado ali eu não preciso me preocupar não, meus problemas são com outros. Agostinho diz que se tem um pecado que meu irmão é capaz de cometer, eu também sou capaz de fazer aquilo, então eu devo me preocupar. Se eu vi uma irmã cometendo isso, eu também sou capaz de fazer aquilo. O meu coração, a minha natureza pecaminosa consegue me levar aquilo se eu ceder a ela, se eu não permanecer vigilante.
se eu não perseverar no Evangelho, se eu não perseverar na fé. E assim que ele fala, né? Quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Ele está dizendo, quem tentar manter a sua vida aqui, quem tentar se preocupar com as coisas terrenas, vai conseguir a sua glória aqui, igual ele fala em determinado momento para os fariseus, né? Se eles se preocupam com as coisas externas, terrenas, a glória deles vai ser aqui. Tudo que eles vão ter está aqui. O de vocês é eterno, o de vocês é por vir. Então, quem abre mão da sua vida, quem entrega a sua vida a Ele, ganhará a vida eterna. Versículo 34, ele diz, eu digo a vocês, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo. Uma será tirada e a outra deixada. Um ponto claro de cara que ele pode deixar para a gente aqui é o que ele já veio falando. Ele deu exemplos aqui de coisas que acontecem de noite, né? 2 pessoas na cama. Ele deu exemplo de 2 pessoas no moinho. Então, 2 pessoas estão trabalhando. Vai ser que normalmente é de dia. Então, vai ser de dia, vai ser de noite. Naquele momento vai ser, não interessa se é de manhã ou de noite. Entender que Jesus vai voltar, vai ser universal, e vai estar de manhã aqui e de noite no Japão, talvez seja forçar um pouco, não deixa de ser verdade, mas talvez seja forçar um pouco demais o texto, porque eles não pensavam dessa maneira exatamente naquela época. Eles não era o tipo de raciocínio que eles seguiam. Talvez eles nem soubessem disso, não sei também. Mas o ponto é, pode ser de dia, pode ser de noite. Porque existia também um ensinamento de que não, Jesus vai voltar de dia, não, né? O Messias ele vai vir durante o dia, ele vai vir quando o sol está brilhando. Existia quem dava esses ensinamentos, existiam rabínicos, ensinos rabínicos dessa maneira também, que levavam para isso. Então Jesus ele não está simplesmente jogando aqui à toa as palavras. Mas isso a gente já trabalhou até aqui. E o que eu tiro de principal para a gente nesse trecho aqui, quando ele dá o exemplo de 2 pessoas numa cama, uma será tirada e outra deixada, 2 mulheres moendo trigo, uma será tirada e outra deixada, o foco aqui não é quem foi deixado, quem foi condenado, quem foi levado, o que foi arrebatado, não é disso que trata o texto. Jesus não está preocupado com isso. Como eu falei, essas palavras aqui ele tira de um outro ensinamento que ele dá em Marcos 13, em Mateus 24, que tem um outro significado. Ele não traz esse significado para cá. O que para mim ele está trazendo aqui é um leito conjugal, um leito matrimonial. Não é um elo suficiente para que as 2 pessoas sejam salvas. O meio profissional não é o suficiente para que você e o seu sócio sejam salvos, para que você e o seu amigo do trabalho sejam salvos. Você e o amigo no campo, você e a sua vizinhança, você e o seu amigo, não é suficiente para que os 2 sejam salvos. Ou seja, ele dá exemplos aqui de relações que não são suficientes, que não vão ser suficientes para que as pessoas permaneçam juntas no dia da vinda do Filho do Homem. Então, se o elo que une você e a sua esposa, que une você e o seu marido, que une você e os seus filhos, não é Cristo, vocês vão ser separados naquele grande dia. Se o elo que une você e o seu melhor amigo não é Cristo, ele não é suficiente para a vida eterna. Vocês vão ser separados. Se a sua casa ela não é uma casa de oração, ela não é uma casa onde a palavra é primazia, onde a palavra é estudada, onde a palavra é vivida, não interessa o elo que existe ali, o elo que nos une aqui hoje, o elo que une eu e vocês como cristãos, é muito mais importante do que o elo que vocês têm de sangue, do que o elo que vocês têm profissional, do que o elo que vocês têm na linha biológica de vocês. A nossa relação passa a ser muito mais importante. Nós somos membros do mesmo povo. Nós fazemos parte do mesmo reinado. E que o elo que nos une, nós busquemos sempre ser aquele que importa no final, que é Cristo. Até porque se o elo que une você com o seu próximo não for Cristo, o que vai ter de crise no seu casamento? O que vai ter de crise na sua relação pai e filho?
Seja você como pai, seja você como filho, seja você como vó, seja você como neta. Então, eu vejo aqui Jesus trazendo para a gente a importância que nós temos de cultivar o elo em que Ele seja o motivo da nossa união. Em que seja Ele o que nos ajunta aqui. E que isso seja verdadeiramente, que seja por pessoas que nasceram de novo, e não da boca para fora, e não com um coração pecaminoso só tentando externalizar essas palavras, né? Porque, como eu já falei, igreja não salva ninguém, casa não salva ninguém, casamento não salva ninguém, filho de crente não é crentinho, a não ser que ele venha se converter. E depois disso tudo, que aí foi uma sequência de palavras difíceis, palavras pesadas, advertências, alertas, os discípulos estão com a cabeça ali, e você vê que talvez eles entenderam a importância disso tudo, eles entenderam o peso disso tudo, mas a cabeça deles, o pensamento deles ainda está meio nublado, porque a pergunta seguinte que eles fazem é: e onde isso vai acontecer, Senhor? Porque parece de alguma forma terrível para eles. Será que Israel vai estar no meio disso tudo? Será que Israel vai ser dividida? Essas coisas terríveis vão acontecer também em Israel? Isso não está no texto, isso aqui sou eu interpretando o texto, tentando trazer o que eles estavam pensando para levar a essa pergunta. Aonde isso tudo vai acontecer? Você vê que ele está meio nublado, porque Jesus já disse que vai ser como um relâmpago que vai do Oriente para o Ocidente. Todo ano virá. E eles ficam preocupados: aonde? E Jesus responde: aonde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres. É uma resposta um tanto pesada de Jesus, mas Jesus era um homem com palavras certeiras. E esse aqui era meio que um ditado entre eles, entre o povo judeu, era um ditado. O que seria para a gente hoje: se você deixar um bolo em cima da pia, vai ter formiga, sabe? Tão certo como se você deixar um bolo em cima da pia, quando você voltar vai ter formiga ali. Onde houver cadáveres, haverá abutres. Jesus está dando um ditado, um exemplo de confirmação. Essas coisas acontecerão. Isso tudo que eu falei é tão certo de acontecer como o conhecimento que você já tem, que ele utiliza: onde houver cadáveres, ali haverão abutres. E Jesus, ele dá, de certa forma, ele está dando aqui a sua palavra, ele está garantindo que essas coisas vão acontecer dessa maneira que ele detalhou. E ele deixa essas advertências para os discípulos, ele deixa essa advertência para o seu povo, ele deixa essa advertência para a gente aqui hoje, nessa manhã. Em como nós devemos nos preocupar, aplicando isso tudo, como nós devemos nos preocupar com o avanço do reino, em espalhar a palavra que ele deixou para a gente hoje. Não é com profecias, não é em como, não é quando, não é onde. Em que lugar a nossa fé está, em que lugar a fé do cristão está, em como isso move a maneira que ele vive, a maneira em que ele se relaciona, quais são as suas preocupações. Porque esse momento vai chegar. E ele diz para a gente aqui hoje: persevere na fé, fiquem alertas. Amém? Oremos mais uma vez. Deus Santo, a sua palavra foi exposta, Senhor, e eu clamo, Pai, que o Teu Espírito esteja agindo na vida de cada irmão aqui hoje, Pai. Que essa palavra, Pai, possa estar sendo transformadora, tão transformadora e impactante quanto ela foi na minha vida primeiro, Senhor. Que isso, Pai, faça abrir os nossos olhos para a nossa posição como cristãos no mundo hoje, Pai. Em como nós devemos nos portar, Pai, em como nós devemos ser pais melhores, Pai, filhos melhores, irmãos melhores, sócios melhores, amigos melhores, Pai, se nós primeiro estarmos contigo, meu Deus. Que aquela visão, Pai, de que a salvação possa ser
um objeto, um algo a ser guardado, Pai, possa ser trocado aqui nesse momento pela visão de estar unido contigo, Pai, é estar ao teu lado, Senhor. E que essa união, como o apóstolo Paulo fala para a gente ali em Romanos 8, Pai, ela é indivisível, Pai. Não há nada que possa nos separar do seu amor, Deus. Não há nada, não há profundidade, Pai. Não há altura, não há seres celestiais, não há seres terrenos, Pai. Não há nada que possa nos separar do teu amor, Pai. E que as dificuldades dessa vida, Pai, estejam claras para a gente, em como elas se colocam na nossa frente, para que nós possamos parecer cada vez mais com o seu Filho Jesus, Deus. Para que naquele momento, Pai, no momento da sua volta, nós possamos nos encontrar com Ele nos céus. Que nós possamos, como um só povo, bradar que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, eu te peço, abençoa, Pai, o restante desse dia, abençoe essa igreja, Pai, abençoe a igreja de Parque Flora, abençoe o pastor dela, Pai, abençoe cada um que serve aqui, e que eles possam estar tendo, Pai, cada vez mais a sua graça derramada entre eles. Essa oração que eu te faço, agradecida, em nome do seu Filho Jesus, amém.